Denis tem 21 anos e é técnico de informática. Leia tem 20 e é auxiliar de escritório. Eles estão juntos há 4 anos e são noivos. Denis diz que ela não sabe ouvi-lo e pede mais carinho da parte dela. Já Leia preparou uma lista de reclamações e vê o laboratório como uma oportunidade para melhorar o relacionamento deles. Trouxe uma lista com vários tópicos de coisas que estão me incomodando, tá? Uma delas é que você é muito fechado, misterioso. Eu queria que você fosse mais transparente comigo. Você tem que me ouvir mais também. Quando eu entro num assunto, você muda a conversa. Se eu mudar de assunto, você tem que ter mais paciência. Ó, espera eu falar, espera eu terminar. E não ficar nervoso e eu falar pra você, então termina de falar. Aí você simplesmente olha pra mim, não quero mais falar. E se fecha. Eu gosto muito da sua mãe, mas eu vou mencionar ela aqui. Às vezes você chega na sua mãe, tira dúvida com ela, ao invés de tirar dúvida comigo. Porque você sabe, mãe é mãe, ela ouve. Mas a sua mãe vai casar com você? Não, ela não vai casar comigo, mas ela me ouve. Denis, é que você não enxerga. Mas a sua mãe, você conversa com ela melhor do que eu. Você não olha nos meus olhos quando a gente tá conversando. Essa é a primeira vez que a gente tá conversando frente a frente, olhando nos olhos. Quando eu vou começar a falar com você de algum problema, você respira fundo, você começa a bater o pé. Muitas vezes você levantou, virou as costas e me deixou sozinha. Bom, esses sinais aí são típicos de quando um homem chega no limite dele de irritação, que a mulher fica cutucando, ela fica espetando, fazendo coisas, falando de certas maneiras que provocam nele uma raiva. Então ele, com a raiva, para não explodir, para não brigar, ele prefere bufar, bater o pé, sair, bater a porta e voltar depois quando ele estiver mais calmo. Isso é típico comportamento masculino. Não estou dizendo que está correto, mas é sinal de que ela está ultrapassando os limites. E por isso que ele se sente mais à vontade com a mãe, porque provavelmente a mãe tem ouvidos para ouvir o que ele tem a dizer e ela está ali com carinho, com cuidado, para saber o que acontece com ele. Então, às vezes, você fica querendo se comparar com a mãe, só que você não está dando o que a mãe dele dar para ele quando ele pede ajuda. Com certeza a mãe deve ouvir mais, ela deve ser mais calma, ela o conhece muito melhor, apesar deles estarem juntos já há 4 anos, mãe é mãe e conhece o filho. E também, Renato, vocês ainda não são casados, né? Então ele tem que dar realmente atenção à mãe dele. Eu não estou dizendo que ele vai casar com ela, não, que ela vai tirar o seu lugar, não. Mas vocês ainda são solteiros, tanto ele como você precisam ainda ter a vida de solteiro ainda, não são namorados, casados. exatamente. Ela não deve se colocar numa posição de ciúme com a mãe, ao contrário. O que a nora ou futura nora deve fazer com respeito a situações dessa, onde o namorado ou o marido é muito próximo à mãe? Ela tem que olhar para as qualidades da mãe que agradam ao noivo, né? Se ela aprender disso, do que a mãe faz que agrada o noivo, então ela vai, como ele mesmo falou, ela vai gradualmente tomando o lugar da mãe. Ou seja, ela vai eventualmente ter que tomar o lugar da mãe, porque quando a mulher casa, ela passa a dar ao marido certas coisas que a mãe dava. Né? Então ela tem que aprender isso, né? Ao invés de ver aquilo como uma competição, uma concorrência. É muito importante você não trocar as bolas aí, tá bom, amiga? Vamos continuar assistindo a conversa de vocês. Se eu começo a falar alguma coisa que toca no seu caráter, você se fecha na hora. Você tocar no caráter de qualquer homem, você vai receber isso. Mas é algo pra melhorar você, não é pra piorar. Algo pra melhorar, a gente fala hora certa, local certo. Quantas vezes eu chamei você, vamos almoçar pra gente conversar? A gente saiu, foi almoçar, eu tentei entrar num assunto com você, você fugiu do assunto. Mas o horário de almoço é o horário pra falar disso? É a hora que a gente tem pra gente combinar, até resolver as coisas do casamento. O qual a gente tem tido muita dificuldade, né? Planejamento do casamento. Bastante. E eu já levei você bastante esse mês também pra gente almoçar e conversar sobre isso. Mas toda vez que a gente sai, dá briga. Por quê? Porque falta de ouvir. E eu já levei você. Opa, olha aí o sinal. Se vocês estão tendo dificuldade para planejar o casamento, imagine quando entrar no casamento.
né? Isso é uma dica. Eu sei que momento de planejamento para casamento, toda aquela preocupação com o arranjo das mesas, quem vai sentar onde, a cor da roupa das madrinhas, dos padrinhos e todas essas preocupações do dia do casamento realmente acrescentam estresse nessa preparação, nessa fase de planejamento. Só que esse estresse pode acontecer talvez por questões financeiras ou por questões de um quer uma coisa, outro quer outra. Só que é um excelente sinal de como está o relacionamento. Porque se os dois estão passando dificuldades para concordar em certas coisas sobre o dia do casamento, então isso vai refletir lá na frente quando os problemas também vierem depois do casamento. Então é bom pensar direitinho no relacionamento agora. Antes do casamento, no relacionamento de vocês agora. Eu não sei quão próximo eles estão da data, mas eu diria, eu não sei aqui se eu estou já tarde demais nesse conselho, de repente vocês vão casar sábado que vem, não sei. Mas eu diria que, se possível, vocês adiassem essa data do casamento. Sabe por quê? Porque vocês ainda precisam aprender a lidar com essas diferenças, com essas maneiras de comunicar. Vocês estão tendo problemas sérios na comunicação. E o casamento não vai resolver isso, só vai piorar. Então agora é momento de vocês darem uma pausa, aplicarem os conselhos do laboratório, ver como que vocês vão caminhando e aí sim, bom, conseguimos vencer isso, vamos agora casar. É o nosso conselho, a nossa responsabilidade é falar para você o que nós achamos que é o melhor para vocês. Se vocês vão seguir ou não, já é decisão de vocês, mas a gente está vendo isso aí claramente. Eu tento planejar com você, mas você não me ouve. Às vezes você tenta falar, eu não ouço também. Mas não é porque eu não quero ouvir. Porque naquele dia aconteceu alguma coisa no meu trabalho. Você não procurou saber o que foi, você me perguntou. Também queria resolver os meus tópicos, não trouxe no papel, mas tudo gravado. Queria que você me desse mais atenção também. Tá faltando bastante disso. Quando não te abraçar, não fique esperando por mim, faça. Às vezes eu chego do trabalho direto, eu tô com um sapato verde e uma camisa vermelha. Pronto, já é motivo pra você fechar a cara comigo por causa da roupa. Não tem sentido você reclamar disso. Uma coisa que eu sempre falei pra você, desde o início do nosso relacionamento, eu gosto que você se arrume. Tudo bem, não temos nada contra isso. Você gostar que o seu noivo, futuro marido, se arrume. Mas cuidado, Leia, para não transparecer muito controladora. Se você quer controlar a roupa, a cor do sapato, da camisa, você falou, não entrou na edição, mas você falou que ele estava muito bronzeado, queimado do sol. Quer dizer, ela quer controlar todos os detalhes da vida do noivo. E isso é sufocante para o homem. E também desrespeitador, porque eu entendo que se ela não gosta do estilo de roupa dele, ao longo do tempo no casamento, ela vai dando umas dicas, ela vai ajudando, né? Mas de repente, assim, você é muito cafona, você não tem noção nenhuma de moda. Que horrível esse sapato, que horrível essa camisa. Aos pouquinhos você vai afastando ele de você. E você não quer isso. Então, nessa fase de namoro, de noivado, vocês têm que estar conquistando um ao outro, não afastando um ao outro. Exatamente. Então, tome cuidado com essa inclinação de ser controladora. Isso é parte da maneira que ele tem reagido, fechado e com raiva, e desiste de conversar porque ele está se sentindo controlado. Isso aí também mostra que ele é muito emotivo, né? Então você também, Denis, precisa maneirar um pouquinho nessa emoção toda que você deixa transparecer. Exato. Quando bate a raiva, em vez de você reagir ou se fechar e sair fora, você tem que exercitar de alguma forma que alivia essa tensão, esse estresse que te dá a maneira que ela trata com você. Isso pode ser respirar fundo antes de falar, pode ser pedir uma pausa. Olha, eu vou me recompor, a gente volta a falar sobre isso daqui a 10 minutos, mas não se fechar emocionalmente de forma que você seja controlado e aí não ajuda, acaba piorando a situação. Você tem que lidar com essas reações emotivas que você tem. A gente vai sair, você tá ventando, você reclama porque o vento tá batendo no seu cabelo, você quer que eu resolva. Denis, essa aí é fácil, é só você fazer igual o super-homem. Você faz assim, ó, enche o peito e manda o vento ao contrário, para não perturbar ela. Ela tá sendo irrazoável de querer que ele dê um jeito no vento, né? Aí, só um detalhezinho, vamos continuar assistindo. Eu vou te abraçar, eu vou te dar um beijo, eu vou tentar fazer alguma coisa e você não aceita.
Você tira a minha mão, empurra a minha mão, fala que não quer, fala que tá muito calor. Eu queria saber como que a gente pode resolver isso. O que eu tenho que fazer pra você nesses dias? É porque normalmente eu fico irritada, e muito irritada. Eu sei, mas Eu fico tudo irritada. tem controle. Posso falar? Eu fico irritada tanto em casa com todo mundo. Eu sei que é algo que eu tenho que mudar, mas não é da noite pro dia. Mas o mês inteiro você tá assim? Porque sempre que eu vou contar uma coisa pra você pra melhorar, você fica irritado. Eu também acho que eu te mimei demais no começo do nosso namoro. De sair muito com você, de gastar bastante com você também. Hoje eu vejo que isso atrapalhou um pouco. Outra coisa também que eu anotei nessa listinha, eu falei pra você que eu ia desistir. E uma coisa que eu não gostei, você virou pra mim e falou o quê? Por e-mail. Quer desistir? Desiste. Você que sabe. Eu quero saber assim, o que você tava passando, que eu não entendi porque você mandou aquela mensagem. É justamente porque eu tô aqui hoje. Não, eu sei que você tá aqui Entendeu? hoje pra resolver isso. Então, me deixa eu mas- falar. É porque a sujeira, acho que ela cresceu tanto no tapete que eu fiquei sufocada. Quando a gente começou a namorar, você não esperava eu fazer a minha parte. Você ia e fazia. Você me dava carinho, atenção. Na verdade, a gente começou a namorar porque a gente era melhor amigo, né? E hoje não é o que acontece. Aquele mesmo amor que eu te conheci no começo, hoje é maior. A única coisa que tá desgastando é a falta de compreensão, a falta de diálogo, a falta de conversa, a gente sentar mesmo e conversar firme. Eu aceitei, né, o casamento, o pedido de casamento, justamente porque eu vi em você como uma pessoa diferente, né? Você não é igual a qualquer homem, você tem respeito por mim. E eu sinto que você tem cuidado comigo, entendeu? E eu vejo que você é a pessoa que eu quero pra casar. Bom, primeira coisa, ele precisa saber como lidar com a TPM. Não há solução para isso, Denis. A única solução é você correr para um abrigo quando isso está acontecendo com ela. Pelo menos nessas horas você sabe que não tem que ficar tentando resolver problemas, porque ela não está naqueles melhores dias dela. Então eu acho que também ele precisa ser um pouquinho mais sábio para não querer ficar puxando assunto quando ela está já irritada. É novidade para ele, eles são muito jovens, ele é muito jovem. Então, para ele é um mundo que ele não entende, né? Realmente, a gente entende. Eu me compadeço dos homens nessa situação. Mas eu aconselho você, Denis, a perguntar para ela, Leia, como é que você quer que eu lido na situação quando você está nesses dias? Você prefere que eu fique calado? Você prefere que eu fique do teu lado, não fale nada, te dê um abraço? O que você prefere? Procure descobrir como que ela prefere que seja tratada nesses dias. E simplesmente faça. E procure não levar as coisas pro lado pessoal e nem literalmente. Porque se for fazer isso, aí vai acabar em briga realmente. Agora, interessante que ela falou ali, que ela mandou o e-mail para ele dizendo, se é assim, então vamos desistir do casamento. E ele respondeu dizendo, você quer desistir? Então desiste. E ela ficou com raiva porque ele deu essa resposta. Mas ela não ficou com raiva, ela não percebeu que ela também errou em ter falado para ele, então vamos desistir. Quer dizer, vocês aí ficaram 1 a 1, ficaram empatados. Ela falou, vamos desistir, ele falou, tá bom. Ora, os dois erraram. Então não culpe a ele daquilo que você também está sendo errada, tá? Então, Leia, olha, menos controladora, tá? Saiba falar com ele com respeito para você ter o que você quer. Você quer que ele se abra com você? Então, você tenha respeito quando você falar com ele. Ouça o que ele tem a dizer. Não seja só o que você quer. O que você quer fazer, o que você quer falar. Deixa ele falar também. E quando ele estiver falando, não interromper ele e falar, deixa eu falar? Posso falar? Porque você começa reclamando que ele não fala. Aí quando ele fala, você fala, posso falar? Então, tenha cuidado, seja mais jeitosa, porque quando a gente usa de jeitinho na conversa, a gente consegue praticamente tudo da outra pessoa se a gente fala com jeitinho, tá bom? Então esse é o segredo para vocês. Considerem isso daí. E o Denis, fala pra ele também, que ele tem que ouvir. Sim, já falamos, a parte dele é dominar as suas emoções. Ele tem que ser talvez o líder mais nessa situação, como ela mesma reclamou, que no início da relação ele deixou muita coisa passar, a mimou muito, e já que ela está pedindo uma atitude mais firme da sua parte, Denis, você deve ter essa atitude, não cavalo, não bruto, mas firme, no sentido de não deixar passar as coisas que não são legais, não são boas para a relação. Resolve o problema, vamos resolver logo. Na razão. E não fique guardando isso para depois.